Glória a Deus, amém. Aleluia! Aleluia! Deus abençoe sua vida, Júlia. Amém? Abra a tua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo 26. Gênesis 26. Amém? Gênesis capítulo 26, do versículo 1 ao versículo 25. Coloca na versão NVT que eu vou ler aqui no telão. Isso, obrigado, filha. Uma fome terrível atingiu a região, como havia acontecido antes no tempo de Abraão. Por isso Isaque se mudou para Gerar, onde vivia Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, faça o que eu mandar. Habite aqui como estrangeiro, e eu estarei com você e o abençoarei com isso. Confirmo que darei todas estas terras a você e a seus descendentes, conforme prometi solenemente a Abraão, seu pai. Farei que seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas dos céus, e darei a eles todas estas terras, por meio da sua descendência. Todas as nações da terra serão abençoadas. Farei isso porque Abraão me deu ouvidos e obedeceu ao que lhe ordenei, meus mandamentos, decretos e instruções. Portanto, Isaque ficou em Gerar. Está ruim hoje aí, né? Vai, vou devagarzinho com você. Quando os homens que viviam na região perguntaram a Isaque sobre Rebeca, sua mulher, ele disse: é minha irmã. Teve medo de dizer: é minha mulher, pois pensou: ela é tão bonita que os homens vão me matar por causa dela. Algum tempo depois, porém, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu Isaque acariciar Rebeca. No mesmo instante, Abimeleque mandou chamar Isaque e exclamou: é evidente que ela é sua mulher. Por que você disse que era sua irmã? Porque tive medo que alguém me matasse por causa dela, respondeu Isaque. Como você pode fazer uma coisa dessas conosco? Exclamou Abimeleque. Um dos meus homens poderia ter tomado sua mulher e dormido com ela, e por sua causa seríamos culpados de grande pecado. Então Abimeleque declarou a todo o povo: quem tocar neste homem ou em sua mulher será executado. Naquele ano, quando Isaque plantou lavouras, colheu 100 vezes mais cereais do que havia semeado, pois o Senhor o abençoou. Isaque prosperou e se tornou rico e influente. Adquiriu tantos rebanhos de ovelhas e bois e tantos servos que os filisteus o invejaram. Por isso os filisteus fecharam com terra todos os poços de Isaque, que tinham sido cavados pelos servos de seu pai Abraão. Por fim, Abimeleque ordenou que Isaque deixasse aquela terra. Vá para outro lugar, disse ele. Você se tornou poderoso demais para nós. Então Isaque partiu de onde estava e se estabeleceu no vale de Gerar, onde armou suas tendas. Reabriu os poços que seu pai havia cavado e que os filisteus haviam fechado, depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que Abraão tinha dado. Os servos de Isaque também cavaram no vale de Gerar e encontraram uma fonte de água corrente. Contudo, os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque
Esta água é nossa, diziam eles. Por isso Isaque chamou o povo de Ezeque. Em seguida, os homens de Isaque cavaram outro poço, mas novamente houve conflito por causa dele. Por isso Isaque o chamou de Sitna. Isaque abandonou esse poço e mandou cavar outro mais adiante. Dessa vez, ninguém discutiu por causa dele, de modo que Isaque o chamou de Reobote, pois disse: finalmente o Senhor criou espaço suficiente para prosperarmos nessa terra. Dali Isaque se mudou para Berseba, onde o Senhor lhe apareceu na noite da sua chegada e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tenha medo, pois estou com você e o abençoarei. Multiplicarei seus descendentes e eles se tornarão uma grande nação. Farei isso por causa da minha promessa ao meu servo Abraão. Isaque construiu ali um altar e invocou o nome do Senhor. Armou o acampamento naquele local e seus servos cavaram outro poço. Amado Deus, eu te agradeço por essa rica palavra. Te agradeço por essa oportunidade de compartilhar com a tua igreja, com seus filhos nesta noite. Pai, que o Senhor realmente encontre liberdade neste lugar e que a boa semente recaia sobre uma terra fértil. Que cada coração aqui seja preparado pelo teu Santo Espírito e que a boa semente floresça em nome de Jesus. Que aqueles que estão em casa recebam da mesma forma esta palavra, que haja cura em cada vida. Eu faço esta oração ao Senhor crendo em nome de Jesus. Amém e amém. O tema da mensagem de hoje é um não lugar. Eu já conversei com algumas pessoas acerca desse termo, acerca desta colocação, um não lugar. E se eu te perguntasse o que é um não lugar, o que você me responderia? Bem, quando nós viemos de casa para a igreja, estamos vindo para um lugar. Se você veio de ônibus, você parou na rodoviária. A rodoviária não é um lugar para se habitar e nem um lugar para se estar. É um lugar de passagem. A rodoviária então se torna um não lugar. Não é um lugar onde você busca para encontrar algo que não seja um meio de transporte. Eu digo acerca de um não lugar, porque o não lugar não é feito para morar, não é feito para se estar, e a gente não se estabelece num não lugar. Mas deixa eu te fazer uma colocação e uma pergunta. Você que está aqui, já teve a sensação de que o lugar que você vive não é o seu lugar? O lugar onde você se encontra, onde você está, você já percebeu que às vezes aquele lugar não parece seu? Alguém já se sentiu deslocado assim, além de mim, alguma vez? Isso é normal acontecer no primeiro dia de aula, é normal acontecer no primeiro dia de trabalho, no primeiro dia que vem na igreja após a conversão. A gente olha e a gente não sente nossa casa naquele lugar, a gente não sente o nosso espaço naquele lugar. Durante os acontecimentos do texto lido, Isaque, ele estava numa terra e sobre ela veio uma fome tremenda. Isaque, ele precisa buscar sustento para sua esposa, para os seus servos, para o seu gado, para o seu rebanho. E ele então se estava e vai para um lugar chamado Gerar. O Senhor aparece para Isaque e dá uma ordem: Isaque, vai para Gerar. E depois de Gerar, você não vai ao Egito, não passe pelo Egito, permaneça lá até eu mandar. E em Gerar, e nesse lugar, você vai ser próspero, eu te farei próspero, eu te farei grande, eu te farei rico, eu te farei conhecido, a minha mão vai estar sobre a tua vida em Gerar. Isaque, obedecendo à voz do Senhor, ele vai para este local. Chegando em Gerar, ele encontra Abimeleque, o rei dos filisteus. Com Abimeleque, ele faz uma aliança de permanecer nesta terra. Isaque, nesta terra, ele comete uma gafe tremenda, com medo, dizendo que a Rebeca não era esposa dele, era irmã.
e por isso quase que ele perde a esposa. Mas Abimeleque descobre e questiona ele o porquê ele fez isso, e ele diz que era por medo de morrer. Depois, a Bíblia também relata que Isaac ele planta, e no primeiro ano de plantio, Isaac consegue a colheita máxima. O texto diz que ele colheu 100 por 1. Isaac consegue o ápice da colheita. E após essa colheita, Isaac foi se tornando próspero dia após dia, a ponto dos filisteus olharem para Isaac e invejar a prosperidade e a vida de Isaac. Isaac se tornou tão próspero que o Abimeleque, rei dos filisteus, chama ele e diz: Isaac, você precisa se mudar daqui, porque você se tornou alguém muito mais rico do que eu como rei. Então você não pode mais ficar aqui na cidade de Gerar. Isaac então ele se desloca para o vale de Gerar, próximo à cidade. E ali ele começa a desentulhar os poços que seu pai Abraão havia cavado há 100 anos atrás, né? E ali ele começa a cavar poços novos. Um poço no deserto torna alguém muito próspero. Só que o primeiro poço que Isaac cava não era poço, se tornou uma nascente, uma água forte, corrente. E os pastores do vale de Gerar dizem para Isaac: Isaac, esta água é nossa, essa água pertence a gente. E Isaac olha aquilo e diz: o nome desse poço vai se chamar Eseque. Eseque significa discussão. E ele vai mais adiante e cava um outro poço e encontra água. Novamente os pastores vão até Isaac e falam: esse poço também é nosso, essa terra é nossa, você não pode ficar com ele, isso é nosso. E Isaac dá o nome daquele lugar de Sitna, que significa inimizade. E deixando esses dois poços para trás, a Bíblia fala que Isaac vai mais adiante, e mais à frente ele cava um outro poço, e não tinha ninguém para contender contra ele. Era um lugar tranquilo, eram águas boas, era um lugar bom, e ele deu o nome de Reobote, que significa um lugar amplo, um lugar estendido. Ali então Deus o faz permanecer por longos anos, e ele permanece, e logo em seguida ele vai para Berseba, onde o Senhor aparece para ele, e lembra a ele a promessa que ele havia feito ao seu pai, Abraão. Então, finalizando ali, Isaac ele constrói um altar, adora ao Senhor e cava mais um poço. Essa história é uma história muito interessante, se não fosse tão similar, tão igual à história que o seu pai havia vivido 100 anos atrás. Abraão viveu algo semelhante por fome na terra. Abraão procura a cidade de Gerar e tinha ali também um rei chamado Abimeleque. E ele faz com Abimeleque um pacto, uma aliança. Ele oferece 7 cordeiros a Abimeleque, pedindo o direito de um poço. E Abimeleque consegue esse direito para ele, ao qual ele deu o nome de Berseba, que originou a cidade de Berseba. Ele deu o nome de Seba para o poço e depois se tornou Berseba, que deu origem ao lugar de Berseba, que significa poço das ovelhas ou poço do juramento. Ali, Abraão viveu um tempo de cuidado, um tempo de prosperidade. Mas a gente precisa entender alguma coisa nessa história toda. Isaac, filho de Abraão, um homem que recebeu uma promessa de Deus. A palavra do Senhor diz que Deus aparece para Abraão e diz: eu farei de você uma grande nação. Olha para o céu, olha as estrelas, conta as areias do mar, a tua descendência será muito mais numerosa do que isso tudo. E Abraão vive nessa promessa, e certamente Isaac, o cumprimento da promessa, o início do cumprimento da promessa, viveu debaixo dessa direção de Abraão. Eu fiz essa introdução, ela é um pouco longa, mas precisa ser feito para você entender algumas coisas. Eu não consigo entender um Abraão que recebe uma promessa e não compartilha essa promessa com os seus filhos. Eu não consigo entender um homem de Deus que recebe de Deus uma direção e não daria essa direção para seus filhos. Isaac e a sua descendência só conseguiu subsistir a toda essa fome, a essas circunstâncias difíceis, porque ele tinha sido nutrido com uma promessa que Deus havia feito ao seu pai. Eu não sei você, mas deixa eu te fazer uma pergunta: quantos aqui são filhos de crente?
uma parte. Normalmente filho de crente é tímido, né, cara? Você pergunta, quantos são filhos de crente? Aí o cara levanta assim, de longe não dá nem para contar. Levanta a mão com orgulho, teu pai e tua mãe são crentes. Quem aqui é filho de crente? Amém. E certamente você não fez a seguinte pergunta para o seu pai, para sua mãe. Eu tenho certeza, se alguém fez, me surpreenda esta noite. Mas algum de vocês já chegou para o seu pai e para sua mãe e perguntou o seguinte: qual a promessa de Deus para a sua vida? Alguém já perguntou isso para o seu pai e sua mãe? Qual a promessa de Deus para a sua vida? Por que eu estou atiçando você a fazer isso? Se você ainda não fez, para você descobrir o teu futuro, você precisa olhar para o teu passado também. Para você descobrir aonde Deus vai te levar, você precisa descobrir qual foi o motivo da tua origem. Isaac só tinha certeza da bênção do Senhor sobre a terra, porque ele olhava para trás e sabia que Deus tinha feito uma promessa ao pai dele, e ele fazia parte do cumprimento da promessa. Às vezes eu e você queremos viver uma vida achando que Deus está resetando, começando do zero. Não, Deus não está começando do zero em você. Teve início nessa promessa antes de você existir. Você é apenas parte de tudo isso que Deus está fazendo para esta geração. Um dia eu tomando café da manhã com meu pai, falando acerca de igreja, de chamado, e ele me confessou uma coisa. Ele falou: filho, você é fruto de oração. Eu tenho 7 irmãos, né? São 7 irmãos vividos, inteligentes, bonitos, beleza de família, né? Janaína pelo menos acha que eu sou bonito. Mas a gente entende que cada um tem o seu chamado específico, cada um tem a sua direção específica, e eu fui buscar a minha direção específica. Trabalhei em vários lugares, trabalhei em outros estados, cheguei para fora do país, mas sempre fugindo de um chamado, sempre dizendo não para aquilo que Deus tinha para mim. Mas um dia eu disse: Senhor, não tem como fugir mais, e eu preciso dizer sim. E quando eu disse sim, e nós reiniciamos o que Deus havia começado, tomando café com meu pai, ele olha para mim e diz: filho, você é resultado de oração, você é fruto de oração. Eu sempre pedi a Deus que levantasse um dos meus filhos para o ministério pastoral, mas eu entendo que cada um buscou a sua área, mas eu tinha esperança que Deus honraria o meu pedido na sua vida. Então hoje eu olho o que Deus está fazendo, e eu tenho certeza que isso não é por minha causa, isso é porque Deus tinha uma vontade e meu pai tinha um pedido, e Deus uniu a vontade dele ao pedido de um homem de Deus, e aconteceu no que aconteceu. Então eu vivo debaixo de uma promessa. Eu quero desafiar você a olhar para dentro da casa dos seus pais. Eu tenho certeza que seus pais, eles tinham promessa. De repente alguns deles podem ter esquecido ou não vivido, mas se eles viveram, procure saber qual era a promessa de Deus para a vida deles. Aí de repente você está aí falando: poxa pastor, mas eu sou crente, eu sou o primeiro da minha geração, da minha família. Meus pais, eles não foram cristãos. Meus pais, eles não tinham uma ligação com Deus. Eles não têm uma promessa vinda direto de Deus. Eu tenho uma notícia para te dar: a promessa para a sua geração, ela então está começando hoje, através da sua vida. Os seus filhos viverão a promessa de Deus sobre você, a tua descendência, os teus netos, bisnetos, viverão na casa de Deus, baseado naquilo que Deus deu por direcionamento a você. Você crê nessa palavra? Se crê, aplauda o nome do Senhor. Crente sem destino dá trabalho. Agora, crente que sabe para onde vai, ele não tem tempo para perder. Vemos aqui alguém que tinha um chamado, tinha uma direção, e que estava desempenhando esse chamado, andando de acordo com aquilo que Deus lhe chamou. A primeira coisa que eu quero aprender com você nesse texto é que em tempos de escassez, Deus continua
cuidando do seu povo. Não adianta você achar que a escassez é só mérito seu. Você quer ver uma coisa? De repente você está achando que só você viveu tempo de escassez na sua vida. Quem aqui, em algum determinado momento, viveu tempo de escassez? Levanta a mão. Não é um privilégio seu. Muitos de nós passamos por isso. A terra sofre por isso há gerações, há séculos, há milênios. Mas em tempos de escassez, Deus continua cuidando do seu povo. E para viver esse cuidado, eu preciso receber de Deus a direção. Nesse tempo de escassez, nesse tempo de fome, Isaac ouve do anjo do Senhor. Foi uma aparição, uma teofania, uma presença, uma manifestação de Deus na vida de Isaac. E dá para Isaac uma direção. Ele diz para Isaac: fica em Gerar e não vá para o Egito. A única coisa que difere a história de Abraão e Isaac é que Isaac não foi para o Egito. Isaac permaneceu em Gerar. Então ele recebe de Deus uma direção. Deus tem dado direção para mim, Deus tem dado direção para você. Você sabia que todas as vezes que você vem ao culto, Deus tem dado uma direção para você naquela semana, algumas para esse ano e outras para toda a sua vida? Existem direções que Deus te dá para hoje, para esse mês, esse ano e para toda a sua vida. Todas as vezes que você vem aqui, alguém aqui já entrou neste lugar e recebeu de Deus uma direção forte que estava pedindo? Eu tenho certeza disso. Muitas pessoas procuram quando terminam os cultos, mandam mensagem dizendo: pastor, eu precisava desta palavra. E Deus, ele visita a Isaac e dá para ele uma direção: vá para Gerar. Só que ele também estabelece um limite: aprenda a obedecer os limites de Deus. Deus diz para Isaac: fique em Gerar. O ser humano, ele foi feito para buscar liberdade. Ele gosta da liberdade. Você quer ver você oprimir um homem, uma mulher? Deixa ele preso, enclausurado. Não vou falar de Big Brother não, porque lá estão ganhando muito bem para aquilo. Mas você quer ver alguém preso, desesperado? Fala para ele: fica em casa. É gente que sempre ficou em casa. Mó barato, cara. Meus pais, 80 e agora 90 anos e 84 anos. Minha mãe sempre ficou em casa. Sempre, minha mãe não sai. Aí, no meio da pandemia, ela olha para mim e fala: filho, quando é que esse negócio vai acabar? Que eu não aguento mais ficar em casa. Eu falei: mãe, tu ficou a vida inteira em casa. Agora, porque o povo mandou ficar em casa, você quer sair. Mas se você quer deixar alguém louco, fala para ele: fica em casa. A Gabriela nunca apanhou de mim quando criança. Sempre fez arte. Criança faz arte, né? Mas ela nunca apanhou. Mas você queria ver a Gabi ficar doida, chorar. Ela deve estar me vendo aqui, deve até falar aqui comigo aqui. Chorar é falar para ela: senta lá no banquinho do pensamento. Lembra, Jana? A gente botava ela sentada no banquinho do pensamento, 5 minutos. Dava o primeiro minuto, ela gritava: pai, já acabou? Não. Aí chorava, 2 minutos: pai, já acabou? Gente, ela ficava horas sentada, mas só porque eu mandei sentar no banquinho do pensamento, ela ficava agoniada. Tem gente que está aqui que Deus falou para você já: não arreda o pé de onde você está. E você: por que Deus faz isso? Por que Deus não me leva? Por que Deus não permite? Por que Deus... Cara, você ficou a vida inteira parado, e Deus agora, quando mandou você parar por um tempo, a gente quer se movimentar, a gente quer se agitar. Tem gente que não consegue viver dentro de limites. Diz para quem está perto: você precisa estabelecer limites. A gente precisa estabelecer limites. Você quer ver uma coisa que, olha só, gente, tenho certeza que você já viveu isso. Algo que com certeza vai dar errado. Você conhece a pessoa de ouvir falar, faz parte da mesma igreja, vai para a mesma célula, começa a andar junto.
Aí fica junto, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Você fica junto 3 meses, 4 meses, para ter certeza que se você não estabelecer um limite de respeito, você vai ter problema. Porque intimidade gera 2 coisas, aborrecimento e filhos. Algumas pessoas não conseguem entender isso, mas é verdade, eu preciso aprender a me relacionar com você, e eu preciso aprender a respeitar limites. Deus tem dado para mim e para você limites, mas tem muito crente que vem para a igreja, encontra a liberdade, e ele diz, agora eu sou livre, eu uso o meu livre-arbítrio, e ninguém manda em mim. Minha Bíblia, minhas regras, meu corpo, minhas regras, eu vou agir desse jeito, e o ser humano não consegue respeitar os limites, o mínimo de limites bíblicos estabelecidos para você. Também Isaac, nesse tempo, olha só que interessante, ele estava em Gerar, e Gerar fica em Canaã. Aquela região onde ele estava era a futura terra que os seus descendentes iam herdar. Ele estava andando, botando o pé na promessa, era dele, mas ainda não estava com ele. Era dele, mas ele ainda não podia tomar posse. Tem uma frase, uma colocação que eu faço aqui na igreja de vez em quando, que diz, agora mas ainda não. Algumas vezes você diz, Senhor, eu quero viver tanto o meu chamado, eu quero desempenhar tanto aquilo que o Senhor tem para mim. Eu vou dizer para você que você está no lugar certo. Deus trouxe você para o lugar certo. Você crê nisso? Amém? Porém, para algumas pessoas, agora mas ainda não. Deus te colocou no lugar certo, mas de repente não é o tempo dele usar a tua vida. Quando Deus nos deu esse lugar, o Senhor falava ao meu coração que esse lugar é como uma aljava. Era um lugar onde pessoas com chamado viriam e num tempo oportuno seriam enviadas, seriam lançadas, seriam projetadas. Ninguém atira 10 flechas de uma vez só, mas é uma de cada vez, é no tempo certo. Então, se você tem um chamado e diz, Senhor, eu preciso que o Senhor faça, eu me rendo à tua vontade, cumpra em mim, eu vou dizer para você, você está no lugar certo, com o Deus certo, vivendo o momento certo, mas ainda não, até que o Senhor retire você para projetar. Entenda o tempo de Deus na sua vida. Não se precipite. Isaac estava, se ele chegasse na terra e entendesse que aquela terra era a terra prometida, e ele chegasse para Abimeleque e falasse, Deus falou que vai me dar esse lugar, eu vou tomar isso tudo de vocês. Certamente Abimeleque poderia ter pego o teu exército e dizimado Isaac e toda a tua família, os seus servos, mas ele entendeu que era o tempo, mas ainda não era a promessa. Agora, por falar em promessa, eu quero que você entenda que existe uma promessa para a sua geração. Aquilo que pertence a você não será para desfrute de outras pessoas. Deus tem um chamado específico na sua vida. Você crê nisso? Crê de verdade? Porque às vezes a gente fala que crê, amém, mas é um amém tão desacreditado, sabe, que não motiva nada as nossas vidas. Aquilo que Deus tem para você, só você vai viver. A gente lembra da túnica de José, só servia em José, não cabia em mais ninguém. A gente consegue entender que havia uma promessa na vida de Abraão, se concretizando na vida de Isaac, e Rebeca fazia parte disso. Tem uma canção do Marquinhos Gomes que diz, não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessas de Deus não morre não, não desiste não. Quem tem a fé de Abraão. Alguém já cantou essa canção aqui? Linda canção, né? Agora o gostoso é que quem tem promessa de Deus não morre. Como assim? Deus falou que vai fazer? Vai. E ela vai se cumprir na sua vida. O dia de hoje não foi um dia perdido, é um dia mais perto do cumprimento da promessa. O dia de hoje teve lutas, mas não foi um tempo esquecido.
Foi um tempo que te projetou para perto do cumprimento da promessa. E a pergunta que eu te faço hoje é: você conseguiu agradecer a Deus por ter vivido com intensidade esse dia? Algumas pessoas têm medo de assumir aquilo que tem, aquilo que Deus deu, com medo de perder, ou com medo do o que vão falar a meu respeito. Já viu gente assim? O que vão dizer de mim? Tá certo que a gente precisa ter muita cautela em algumas coisas, né? Porque onde tem duas pessoas, tem duas ideias contrárias, tem pensamentos diferentes, tem duas línguas diferentes. E quinta-feira a gente viu aqui uma pregação sobre a língua que, ó, falou muito. Mas a gente sabe que se Deus te deu, você não precisa ter medo, porque é teu. Quando Absalão vai até Davi para tomar o trono de Davi, Davi diz: foi Deus que me colocou aqui. Se Deus quiser, Ele me tira. Não vai ser por causa de Absalão que eu vou me revoltar. Não com essas palavras, mas com esta colocação. Agora, nesse tempo aqui, Isaac entra em Gerar, é enviado por Deus, guardado por Deus, mas ele diz para sua mulher: não fala que você é minha esposa. Ele tinha medo de morrer por causa da beleza de Rebeca. Tem muita gente que tem medo de ser perseguido por causa do milagre daquilo que Deus fez na vida dele. O milagre que você recebeu não é para ser escondido, não é para ser vergonha, mas é para glorificar o nome do Senhor. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: verdadeiramente o Senhor derramou bênção sobre aquela vida. Quem aqui vem na igreja hoje pela primeira vez aqui? Nesse espaço, pela primeira vez? Aqui. É legal o espaço? Quando você entra naquela porta, dá vontade de fazer assim, ó. Uau! Chama atenção, não chama? A gente só tem 2 anos. Só 2 anos. Se em 2 anos Deus fez o que fez, você consegue imaginar os próximos 10 anos? Você já consegue imaginar onde é que Deus vai te colocar daqui a algum tempo? Aí eu te pergunto: você vai esconder? Ou você vai dizer: o Senhor nos surpreendeu mais uma vez? Eu me alegro com esse lugar, mas eu já me alegro profeticamente sobre as coisas que virão sobre este lugar. Você viu hoje aqui que bênção, talento que Deus está trazendo para cá? A voz doce da Julie, né? E a voz marcante do Júnior. 2 vozes assim abençoadas. Não que as outras vozes do Ministério de Louvor não sejam bênçãos, são bênçãos sim, são homens e mulheres de Deus. Mas Deus tem trazido talentos para este lugar. Faz parte da promessa. Há muito tempo atrás, quando Deus falou comigo lá em Itatiaia, eu estava trabalhando, 3 horas da manhã, e o Senhor falou comigo: larga tudo isso aqui. A Gabi tinha 2 anos, né, amor? Larga tudo isso aqui, isso tem 16 anos. Larga tudo isso aqui e vai para Angra, porque eu tenho um plano e eu vou te enviar gente pronta. Promessa de 16 anos atrás. Eu vou te enviar gente pronta. Eu tenho aqui pastores que estão sentados aqui, pastores que já pastorearam, que já estiveram à frente de igreja. E por que Deus enviou para cá? Porque Deus quis esquecê-los aqui? Não, porque Deus quis tratá-los aqui, renová-los aqui e enviá-los a partir daqui. Você crê nessa palavra? Se isso acontece sobre a vida deles, é sinal que vai acontecer sobre a tua vida também. Você precisa crer nisso. O chamado que Deus deu para você não é outro que vai usufruir e desfrutar. Deus chamou você. Se não fosse para ser você, Ele teria chamado outro. Dá uma catucada em quem está perto e fala para ele: segura que é tua. Segura que é tua. Agora, existe algo muito interessante. Se você é um cara cheio de orgulho, vaidoso, se você é um cara egoísta, isso não vai te cair bem, que eu vou falar agora. Agora, se você for um cara que entendeu o propósito, entendeu aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus está fazendo, eu tenho certeza que isso vai te encher de esperança.
Algumas pessoas foram chamadas para fazer caminhos, para abrir caminhos. Outros foram chamados para pavimentar as estradas. Alguns foram chamados para abrir picada, aquela que vai no meio do mato, cortando, tirando pedra, naquela música da Cassiane, só que a Cassiane é Deus falando, né? Mas é o cara que vai desbravando e tal. Deus chamou você para abrir um caminho, porque o que você está vendo hoje é só o início de uma caminhada. Você vai encontrar muitos percalços pelo caminho, você vai encontrar coisas que vão ferir o teu pé pelo caminho, faz parte de quem abre caminho, mas a partir de você, os seus filhos vão pavimentar essa estrada, os seus filhos vão aplainar essa estrada, e os seus netos estarão correndo, cumprindo o propósito, porque não haverá mais nada para fazer a não ser ir. Eu olho para tudo isso, eu queria, com todo carinho, saber, se Jesus não voltar até lá, saber como que essa igreja estaria daqui a 50 ou 60 anos. Jesus da glória. Mas eu entendo que a gente tem um tempo de vida útil, né? Mas eu vou continuar pavimentando, vou continuar abrindo caminho, enquanto Deus permitir que o meu coração bata nessa terra. Porque depois de mim vem uma geração pronta, dizendo: olha, o asfalto está pronto, pastor. Pastor, o asfalto está pronto, está jogando atrás de você. Eu posso não enxergar o que os meus bisnetos farão com o chamado que Deus tem para a nossa geração, mas eu tenho certeza que eu fiz a minha parte no processo. De repente pode dizer: pastor, como eu queria estar vivo lá também. Querido, se preocupe em fazer a sua parte hoje, agora, no processo, porque amanhã os seus filhos vão olhar para você e vão dizer: pai, qual foi a promessa que Deus tem para a gente? Qual a promessa que Deus tem para a nossa casa? Baseada em cima de qual palavra eu vou viver? Isaac tinha certeza daquilo pelo qual ele foi chamado. E uma das coisas que eu tenho certeza que batia forte no coração de Isaac é que não importa o lugar, mas o que importa é quem te enviou para lá. Gerar não era uma terra onde Isaac tinha autoridade, até Deus fazê-lo prosperar. Isaac chega em Gerar pedindo favor. Isaac chega em Gerar pedindo socorro. E Deus abre as portas para a vida dele lá em Gerar. E lá em Gerar ele começa a usufruir do cuidado de Deus. O interessante é que a Bíblia diz que Isaac ele planta, e no primeiro ano do plantio de Isaac, ele colhe 100 por 1. Quando a Bíblia fala acerca de 100 por 1, ela quer dizer o máximo de colheita permitida naquele plantio. Ou seja, não tinha como colher mais, ele foi até o limite máximo de colheita. E a partir dali, Isaac se torna alguém muito rico e alguém muito próspero. Porque Isaac entendeu que quem sustentava a colheita dele não era a terra, mas era o céu. Quem sustenta a tua colheita não é a terra, é o céu. Quem sustenta o teu chamado não é a terra, é o céu. Quem sustenta a tua vida não é esta terra, não é o governo, mas é o céu. Se você crê nisso, aplauda o nome do Senhor. Sabe por que você colhe pouco? Porque a gente baseia o sustento da nossa colheita na vida de pessoas. Mas quem dá a colheita é o Senhor. É Ele que faz prosperar. Quando você planta, você joga a semente na terra, mas a semente você jogou no céu. A fé está no céu. Quando você sai de casa, você joga a tua esperança até nas palavras que você ouve aqui na terra, mas que precisam motivar você a esperar do céu o socorro. Eu imagino o salmista relatando a história de um exército entrando num vale. E quando você entra num vale hoje,
O vale, para quem está em guerra, para quem está perseguido, é um lugar de desfavorecimento. Você está ali à vista de todo mundo. Para você fugir do vale, não tem outro caminho, ou para frente ou para trás, ou você desbravar subindo os dois lados de montanha. Você está lá embaixo. Mas eu imagino o salmista escrevendo, se não me engano, o Salmo 121, que ele diz: eleva os meus olhos para o monte. Eu imagino nesse texto o salmista caminhando no vale, e de repente ele vê no alto exércitos inimigos ou salteadores querendo roubar a tua vida, roubar a tua esperança, roubar a tua história. É como alguém que está passando um sufoco tão absurdo na sua vida, que ele diz: eu olho para o alto e vejo o problema, eu não vejo solução. Elevo os meus olhos para o monte e eu começo a gritar: de onde vem o meu socorro? Quem vai me proteger? Mas o coração dele olha para dentro de si e diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. De repente você olha para a adversidade que você está vivendo e diz: quem vai me ajudar nessa hora? De repente você olha para tudo isso que você está enfrentando e diz: como que eu vou sair de tudo isso? Eu não vejo esperança, eu não vejo solução. De repente você olha e diz: nenhum pastor está me vendo, os meus discipuladores não estão me vendo. Onde é que está a esperança da minha salvação? Mas aí você lembrou que você foi num culto, que você entendeu que o teu socorro não vem da terra, vem do céu. A água que vai para a raiz da sua planta já caiu do céu. O teu sustento vem todo de lá. Você não é cidadão deste mundo. Fala assim, repete comigo assim: eu não pertenço a este mundo. Fala assim: esse mundo é um lugar provisório. Está querendo essa palavra? Ah, gente, viajar é bom demais, né? Você gosta de viajar? Estou louco para tirar férias. Mas não tem lugar mais gostoso do que a nossa casa. A gente viaja, desfruta e brinca, mas daqui a pouco você chega e fala assim: nossa, estou com saudade de casa. Alguém já sentiu isso? A gente até desfruta, se alegra. Eu estou querendo passear com Jana no nosso aniversário de casamento. Vamos ver se vai dar. Queria levar para Paris, mas aí é muito caro, não dá para ir. Mas quando a gente fica muito tempo longe de casa, nosso coração chama por casa, não chama? Sabe, é o nosso cantinho. Eu sinto o cheiro da minha casa. Eu gosto do meu sofá. Eu gosto da minha cama. Não tem lugar melhor para dormir do que a nossa cama. Não é gostoso? Agora eu vou dizer uma coisa para você. Tem muita gente preocupada para onde está indo. Eu não vou para lugar nenhum, a não ser para casa. Você veio do céu. O teu coração sente saudade de lá. O teu coração sente saudade da glória, da presença manifesta de Deus. Você veio dele. Você veio do sopro dele. É de ir para ele. Deixa eu terminar. Logo em seguida, Abimeleque olha para Isaac e diz: vai embora, você já está muito próspero. Isaac, ele cava 2 poços. O primeiro poço
ele deu o nome de Ezeque. Repita comigo, Ezeque. Não, você não repetiu. Repita, Ezeque. Ezeque significa discussão. Ele estava buscando subsistência, estava buscando água. E quando ele cava o poço, aquilo começa a brotar água de uma forma absurda. Ele olha, se alegra, mas a alegria dele provocou inveja no outro. Tem hora na nossa vida que a nossa alegria vai provocar inveja em alguém. De repente, cara, tu está fazendo tudo certo, tu está bem pra caramba, mas tem gente que está tão mal que não consegue suportar a tua alegria. Olha para você e diz: não tem direito de ficar assim. Eu estou aqui há tanto tempo. Os pastores de Gerar nasceram lá. A provisão sempre esteve debaixo deles. Eles viveram o tempo todo debaixo da provisão. Mas Deus usou Isaac para tirar do fundo para fora. Tem gente que está na igreja que reclama, mas a provisão sempre esteve aqui. A pessoa nunca viveu porque não quis cavar. A pessoa nunca experimentou porque não quis se esforçar. E achava que as coisas viriam de maneira fácil. Mas Isaac chega novo na terra, cava, pega água, desfruta. Alguém olha para ele e fala: quem é você? Essa terra é nossa. Você chegou agora. Quem é você? Sai daqui. Essa casa não é tua, esse lugar não é teu. Isaac olha para aquilo e dá o nome daquele poço de Ezeque. Ele deu o nome, esse lugar se chama discussão. Ele vai ficar aqui, porque eu não quero discussão. Ele vai para outro lugar, cava outro poço e começa a sair muita água. Os pastores olham para Isaac e diz: como pode, cara? Você não entendeu que essa terra é nossa? Você não aqui, você tem que me devolver. Isaac olha para eles e dá o nome daquele outro poço de Sitna. Sitna significa inimizade. Aqueles pastores começaram a ter inimizade. Era bom até dar fruto. É interessante isso, né? As coisas, os trabalhos, eles começam a gente começa a ter gente na nossa volta, enquanto a gente está lutando, gente querendo o mesmo propósito. Mas se você frutifica um pouquinho mais do que o outro, as pessoas vão querer o seu fruto, ao invés de buscar o fruto próprio. É interessante, é só você despontar e aparecem os invejosos. E às vezes a inveja vem transvestida. É assim? Vem travestida de palavra santa. Às vezes a inveja vem, ela vem com uma outra roupagem que você entende que é palavra santa. É só você despontar um pouquinho só, e a pessoa vai olhar para você e vai dizer: essa terra não é tua. A gente tem que parar de brigar por aquilo que não é nosso. Isaac estava na terra que não era dele. Ele ouviu muito bem ouvido. A terra pertencia aos filisteus. Deus ainda não tinha dado aquela terra para ele. E Isaac pensa: eu arrumar inimizade por uma coisa que não é minha, eu não quero. E ele sai para mais adiante, e lá na frente ele cava um terceiro poço. Mas nesse lugar não tinha ninguém para brigar com ele. Ninguém foi lá requerer direito. E ele olha à volta dele e fala: Deus, como é que ninguém viu isso? É tão interessante, porque tem coisas que Deus faz na vida da gente. Você quer ver quando Deus deu esse lugar para a gente? Eu já cansei de ouvir a seguinte frase, e vamos ver se você concorda comigo: gente, eu nunca imaginei que esse lugar fosse desse jeito. Eu passava aqui na frente e eu nunca tinha enxergado aqui. Alguém já ouviu isso? Alguém já falou isso? Olha quanta gente. Sabe qual é o nome disso? Sabe qual é o nome desse lugar? Meu pastor Alexandre que me perdoe, mas Deus também nos deu a nossa Reobote. Reobote significa lugar amplo, lugar grande, lugar espaçoso, um lugar que ninguém tinha visto. E Deus fez ele prosperar num lugar onde ninguém dava importância, um lugar que estava esquecido.
A gente está num lugar onde Deus preparou para a gente. Você crê nessa palavra? Para a gente concluir, todos nós já vivemos essa escassez na nossa vida. Não é mérito de alguns, mas muitos já viveram escassez da sua vida. Porém, as suas vitórias e fracassos dependem da decisão que você toma. Você não pode culpar ninguém por teu fracasso, e nem querer basear a tua vitória na força de outro. Você precisa confiar em Deus, depender de Deus. Gerar, sabe o que significa o nome gerar? Gerar significa lugar de pernoite, um lugar temporário, um lugar de passagem. Gerar não é para fazer habitação. Gerar é para te sustentar por um tempo aqui. Eu vou dizer para você, essa vida que você está vivendo num lugar que não é teu. O nome desse lugar é gerar. Nós estamos nesse mundo, um mundo de gerar. É um lugar de passagem, é um lugar provisório. É um lugar onde Deus vai te fazer próspero, mas não vai te estabelecer ali. Deus quer te dar uma vida abundante nessa terra. Você crê nisso? Deus quer fazer você usufruir de coisas boas nessa terra, viver um tempo bom, um tempo de saúde, um tempo de conquista. Mas Deus não vai te estabelecer em Gerar, porque se você decidir habitar em Gerar, você vai abrir mão de Reobote. Se você decidir habitar aqui nessa terra, você vai abrir mão do céu, um lugar amplo, um lugar de paz para você. Deus quer te levar mais além. Deus permitiu que Isaac fosse a Gerar, para mostrar para ele como seria a provisão que os seus filhos teriam na Terra Santa. Sabe o gostinho que você está vivendo hoje? Quem tem passado dias bons neste lugar aqui? Quem tem vivido tempo bom, tempo gostoso? Eu vi esses dias, na turma do Jump, eu ouvi, pastor, chega segunda-feira, dá uma agonia, da terça-feira, chega segunda-feira, depois do culto, assim, dorme, acorda e fala, meu Deus, hoje tem Jump, e o Jump é só de noite, e que hora vai chegar o Jump, né? Aí você passa o Jump, é gostoso demais, aí você vai para casa e fala, meu Deus, culto só na quinta-feira agora, eu vou ficar longe de lá até quinta-feira. Aí acaba quinta-feira, alguns dizem, quando chegar domingo, eu amo estar domingo na igreja, eu amo estar domingo em casa. Além dessa pessoa, mais alguém pensa assim dessa forma? Gente, que gostoso é estar aqui neste lugar, que bom. Agora Deus está dando para você um pouquinho só do gosto que vai ser viver com Ele uma festa na glória. Esse ambiente de adoração, ambiente de comunhão que você vive na igreja, é só um pedacinho bem pequenininho daquilo que tem reservado para você no céu. Eu não quero permanecer em Gerar, eu quero ir para Reobote, eu quero ir para um lugar amplo, eu quero ir para o lugar que Deus determinou para mim. Mas eu aprendi uma coisa nesse tempo, eu vou dar uma dica para você, para a gente poder terminar. Quem perde tempo em Ezeque e Sitna, não chega em Reobote. Quem perde tempo discutindo e arrumando inimizade em Gerar nesse tempo, não vai chegar em Reobote. Olha para frente. Deus tem algo melhor para você. Deus tem algo maior para você. Deus tem algo que vai te trazer alegria de uma forma que você nunca viveu ou experimentou. Mas enquanto você olhar para trás, você vai perder velocidade de caminhar em direção ao seu propósito. Existe um lugar especial reservado para você. E a pergunta que eu faço esta noite: quantos querem me ajudar a cavar Reobote? Quantos querem chegar lá em Reobote? Fazer uma festa em Reobote? Fazer uma festa nesse lugar amplo, celebrar diante do Senhor, dizendo: o Senhor nos deu
um lugar melhor. Estamos vivendo um tempo de honra, um tempo de cuidado, um tempo de provisão. Eu quero convidar você a fechar seus olhos. De repente você está perdido dentro de Gerar, porque você ainda vive aquela discussão que te tirou da igreja. De repente você está vivendo aquele tempo de amizade que encontrou dentro da igreja. A igreja ainda não é o céu, mas ela caminha para lá. De repente você saiu, largou tudo porque algo feriu o teu coração. Mas o Senhor desafia você a ouvir a voz dele essa noite, dizendo: abandona Ezequiel, abandona Sitna, corre para Reobote. Abandone o passado, ignora esse tempo de lamento e dor, já passou, não tem como rever mais, já não faz parte da tua vida. Venha viver algo novo, venha viver um tempo novo na sua vida. Chega de se contorcer por coisas que não fazem mais parte do chamado de Deus na sua vida. Chega de sofrer por coisas que não são mais, que nem existem mais. Chega. O Senhor te chama hoje para um compromisso real e verdadeiro com Ele. Ainda tem muita terra para cavar. Como diz uma postagem que eu vi hoje da Dori: continue a nadar, continue a nadar, continue a andar, continue no propósito. Não pare, 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 não pare. Eu preciso fazer dois convites esta noite.